Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do KNCR11. Trata-se do segundo maior fundo de papéis da Bolsa, né? Tem um patrimônio líquido bastante relevante. E ele também está fazendo uma nova emissão de cotas. Confira aqui as informações a respeito dessa emissão e também os últimos resultados do KNCR11, avaliar aí seu histórico e o seu portfólio. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo uma informação geral a respeito da Quineia, né, que administra vários fundos imobiliários, né, posicionando ali, né, o KNCR11. Ele é um fundo que apresenta menor risco, portanto, aí menor retorno também, e é um fundo voltado aí para a indexação para o CDI, né? Então a gente observa, por exemplo, o Canip 11, ele está do outro lado, ele tem menor risco também, mas ele tem uma indexação totalmente voltada para o IPCA. E o KNSC 11 é um fundo que é bastante equilibrado ali, ele fica, né, no meio da faixa ali entre CDI e IPCA. Trazendo um detalhe adicional publicado pelo fundo, né, pelo KNCR11, a gente tem aí o CRI Edifício Flamengo, né, e foi realizada uma assembleia para provar aí a carência de um mês na operação. Então, essa atualização, uma atualização mais relevante que o fundo trouxe a respeito do seu portfólio. E ele trouxe também um comentário a respeito de operações compromissadas, lastreadas em CRIs, né, que tem uma exposição total aí do patrimônio líquido do fundo de 7,3%. É uma exposição alta. O fundo defende que dessa maneira, né, ele acaba tendo mais flexibilidade e acaba dando aí um ganho maior para o acionista, né? Vale o investidor, né, ficar atento aí a essa questão, né? Ver se de repente o risco dessas operações acaba aí não impactando o resultado mais para frente. Então, em termos de resultados, né, olhando aí o último mês, ele fechou aí com resultado de CRI de 61 milhões, olhando o histórico, o mais alto aí foi de 74 milhões e o mais baixo de 55 milhões. Então, ele apresentou uma leve recuperação de resultado no último mês, no mês de abril, em relação ao que ele vinha praticando. E por conta disso, né, o fundo conseguiu distribuir R$ 1 por cota. Ele tinha distribuído 95 centavos. Ele tem uma reserva não distribuída de 40 centavos por cota. E o fundo vai usando essa reserva à medida que ele vai tendo resultados menores, né? Aqui a gente tem um histórico, então, né? O fundo chegou a distribuir já R$ 1,25 por cota, né? Então, já pagou dividendos mais altos, né? Com a queda das taxas de juros, ele acabou caindo um pouco o rendimento, né? Agora temos um cenário ali que as expectativas de taxa de juros estão subindo um pouco, né? Então isso daí pode acabar aí dando um fôlego maior para esse fundo. E aqui temos um histórico mais longo dos pagamentos de dividendos, né? A gente vê uma crescente ali de meados de 21 até meados de 2022, justamente coincidindo ali com um aumento aí das taxas de juros. Vamos falar então das maiores posições dentro do portfólio, né? O Brookfield BR12, né? É um financiamento aí da Brookfield para um conjunto de 10 imóveis, né? Detidos pela BR Properties. Destaque o Parque da Cidade, JK Torre B e o Ventura Towers, né? LTV de 63%. Então essa maior posição aí, a maior exposição do portfólio do fundo. O JHSF Malls baseado nos shoppings Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, Shopping Ponta Negra e Shopping Bela Vista, né? Então é uma operação aí focada no mercado de shopping centers, né? E a Brookfield Eldorado e BFC, né? Baseada no edifício Eldorado e BFC em São Paulo, né? Então também é voltada aí para esse mercado de lajes corporativas, assim como a primeira operação que a gente mostrou. Então, essa é uma visão rápida, essas são as maiores posições, né, as mais relevantes dentro do portfólio desse fundo.
O porte do fundo é bastante relevante, né? E por conta disso a gente observa um volume de negociações diário bastante importante, né? A gente teve meses ali, né, em junho do ano passado, que passou dos 16 milhões de negociação diária, né? Então, a gente tem esse histórico. Aqui temos a evolução do valor da cota, do cota patrimonial em azul e em laranja a cota de mercado. A gente observa que esse fundo já esteve bem mais valorizado, né? Anos de 15, 16, 17, né? E aí ele já foi negociado abaixo do seu valor patrimonial também. Então temos uma oscilação bastante grande ali entre períodos em que o fundo está mais valorizado e menos em relação ao seu valor de patrimônio. Buscando agora as piores operações para o fundo, né, eu levantei aqui as de maior duration, né, justamente por ser, né, operações que apresentam aí, né, um risco ligeiramente maior de pagamento. Né. A primeira dela, JHSF-BV States, né, a Boa Vista States, a, que contempla instâncias, lotes e residências, tá? Tem um duration de 5,35. Aqui estão algumas fotos aí do empreendimento, né? O São Carlos, Rio de Janeiro, né? Ela possui como garantia as lajes corporativas do Centro Administrativo Cidade Nova, no Rio de Janeiro, tem um duration elevado, também um pouco mais elevado. Mercado de lajes do Rio de Janeiro, a gente observa aí que tem um pouco mais de risco também, né? Então são duas operações ali dentro das diversas que compõem o fundo, que eu achei por bem levantar aqui para você ter uma ideia do que contempla aí essas operações, que me parecem ser operações aí um pouco mais arriscadas, né? E por falar em portfólio, aqui tem uma visão geral das principais operações, as 28 maiores operações, né? Dá para você ter uma ideia, né, do que compõe aqui o patrimônio líquido do fundo. A grande parte, né, para a totalidade delas, né, indexadas a CDI e as diversas taxas ali que ela apresenta. Então, o resumo da carteira, 97,4% tem indexação a CDI, 55,9% é da área de escritórios, né? Então, as lajes corporativas, né, têm uma relevância muito grande dentro do patrimônio, seguido por shopping com 23% e 14,6% residencial. Então, esse é um ponto de atenção em relação ao portfólio. A gente sabe que lajes aí sofreram muito ao longo aí dos últimos anos, né? E vários fundos de laje ali não recuperaram ainda o desempenho que eles tinham antes ali de 2020. Aqui trazendo de novo agora uma visão um pouco mais próxima, né, da variação do valor da cota e a cota patrimonial, a gente percebe que a cota patrimonial ela tem uma certa estabilidade de valores, né, e a gente teve momentos ali com um desconto bem interessante ali, uma relação preço-valor patrimonial que foi abaixo de 0,9, né. Eram momentos aí, oportunidades interessantes para o investidor, né? Aqui temos então a oferta, né? Esse patrimônio líquido vai crescer. O fundo está colocando no mercado ali R$ 1 bilhão em cotas, né? Então é uma oferta bastante relevante. Temos aqui algumas datas, né? Em relação a essa oferta, né? Dia 5 agora de junho, né? O encerramento do período de negociação. E a data de liquidação ali, dia 28 de junho. Então, essa aqui, deixando o cronograma aqui para você ter uma ideia, né? Ver todas as datas ali, né? Em relação principalmente ao exercício do direito de subscrição de cotas. Então, aqui você pode se programar caso você seja cotista do fundo e tenha interesse em ampliar aí a quantidade de cotas que você possui. Esse é o gráfico de valor de cota, então tivemos ali, né, um momento de baixa ali de cota, né, um gráfico de 5 anos, e a cota tem adotado uma crescente ainda, né, até abaixo ali do que a gente tinha em 2019 ainda. O dividend yield nesse momento 11,3%, então é um fundo que apresentou uma queda aí de rendimentos, né, por conta da diminuição das taxas de juros. Relação preço-valor patrimonial nesse momento de 1,02. Então,
essa relação ali que já foi mais baixa, agora está em 1,02. E nesta tabela vamos comparando o KNCR11 com os outros maiores fundos de papéis da Bolsa, né? Chama atenção ali, né, a relação preço-valor patrimonial, todos eles quase valorizados, exceto o Iridium e o Capitânia, que são dois fundos ali que tiveram um certo problema recentemente, né, e deram uma desvalorizada. Mas a gente observa que a maior parte deles ali, né, dos maiores, está com uma relação preço de valor patrimonial acima de 1. O dividend yield também caiu em relação ao que a gente tinha algum tempo atrás, né? Hoje está em 11,3 do KNCR11, né? O Iridium com 12,4. O crescimento de dividend yield em 3 anos, o KNCR, foi bastante relevante, né? Um crescimento de 18% por conta da indexação ao CDI, né? O CDI aumentou nos últimos anos. Sua liquidez de 4,3 milhões e um patrimônio de 5,8 bi, que deve crescer aí para algo próximo de 6,8 bi, né? A sua taxa de administração é uma taxa de administração até elevada, né? Então fica aí uma observação a respeito do KNCR11. Quem investiu há 1 e há 2 anos atrás recebeu aí dividendos bem relevantes e teve um ganho total bem maior que a inflação no período. Portanto, foi um bom investimento recente ali o KNCR11. Isso não é garantia de rendimento futuro, né? Mas fica a observação aqui. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no KNCR11. Do lado positivo, a gente tem indexação ao CDI, né? Então, se tivermos juros mais altos, né, nesse momento ainda em definição, né, podemos aí ter um resultado positivo para esse fundo. Ele tem excelente liquidez, é um fundo que está em expansão, né, o segundo maior da bolsa, e deve ficar maior ainda após essa emissão. E o crescimento do dividend yield em 3 anos, né, foi relevante, né, considerando aí que lá atrás, há 3 anos atrás, a gente estava num período de taxas de juros mais baixas. Do lado negativo, o portfólio com grande participação da área de lajes corporativas, que é um setor que sofreu muito aí desde 2020. A taxa de administração está num patamar mais alto e o preço, nesse momento, está ligeiramente acima do valor patrimonial, considerando que na história dele ele esteve aí com descontos maiores em relação ao seu patrimônio. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.